é fácil raciocinar com profundidade para conhecer a nossa verdadeira realidade de ser. Uma pessoa que não disciplinou a mente, não aprendeu ainda a disciplinar a mente, quando ela é solicitada para raciocinar, não controla o pensamento. Num encadeamento um pouquinho mais longo, o pensamento voa para longe. E daí acontece o sono. Esse é um fato que todos podemos comprovar, principalmente quando vamos examinar provas, as provas daquilo que somos realmente. Até parece que a gente quer evitar esse conhecimento. Aí, no exame das provas, tudo parece que fica mais difícil ainda. Bem mais fácil, é claro, seria a gente se deixar levar, como se fôssemos troços boiando na correnteza do rio das crenças, nas crenças do que dizem religiosos dogmáticos ou nas crenças do que dizem os cientistas meia boca, cientista meia boca. Autotransformação é uma afirmação de que o ser, em evolução, aprende, se desprende do estágio animal mais atrasado para se constituir no mais graduado. Há, no entanto, quem se gradua na resistência e na renitência não evolua com a rapidez de sua condição de ser pensante, de quem já adquiriu sensatez para compreender que há um universo a conhecer. Quem nos assiste, você, por exemplo, já sabe que nem tudo que reluz é ouro e que as aparências enganam, se não sempre, quase sempre. Você sabe que a nossa reflexão pode parecer difícil, mas é apenas mais um desafio para que nós consigamos vencer os sonhos que foram dados para o eterno sono do crente. E se você sabe, por que eu estou falando aqui? Vamos em frente, tá bom? Vamos. Olha, nos programas anteriores, procure lembrar, nós descobrimos que desde que éramos bebês inocentes, fomos amestrados para crer em muitas bobagens. Nos ensinaram que éramos negro, branco, gordo, magro, alma, excremento cerebral, nome de batismo ou então da profissão. E ultimamente até estão nos dizendo que nossa identidade do gênero biológico está em risco, pode mudar. Ou seja, ainda bem que éramos levados por uma porção de nomes ou palavras que nada tinham com a nossa real identidade.
E assim nós andávamos no escuro, cegos e surdos ao clamor do mais natural e pessoal: eu que sou aqui e que você é aí. O sentir e pensar, meus amigos, faz do eu a única realidade experimentada de todo o universo. É só o eu que todo mundo experimenta. De fato, é real. Só experimentamos aquilo que sentimos e pensamos. E como pensamos sobre o que sentimos, o eu é a única existência com a qual podemos nos identificar. O resto do universo não passa de ideias, de signos, de representações. Representações do conhecimento do eu. Com o conhecimento que faz do universo, o eu existe de modo único, individual e constante no passar do tempo. A existência constante do eu também é comprovada experimentalmente por qualquer um. Todo conhecimento humano, seja científico, filosófico, vulgar, artístico, técnico, só indica a existência do eu indiscutivelmente e inquestionavelmente, porque sendo o eu que conhece, se não existisse o eu, não haveria conhecimento algum de nada. Continuando. O eu nunca deixa de ser o eu, mesmo quando não sabe quem é ou o que é, e quando mente, afirmando que é um excremento do cérebro. De qualquer jeito, ele continua sendo o eu. O eu nunca deixou de ser o mesmo, apesar de mudar do corpo do bebê para o corpo da infância, deste corpo para o corpo da adolescência e daí para o corpo da maturidade e em seguida para o corpo da velhice. O corpo do bebê, como você sabe, perdeu toda a aparência que tinha. E você sabe por quê? Porque praticamente todas as células que lhe davam aquela forma de bebê foram trocadas por outras, foram substituídas. No corpo adulto ou no corpo idoso. Durante todo o tempo em que o corpo foi se transformando em outros, o eu continuou existindo, sempre o mesmo eu. Eu estou parecendo chato insistindo nisto, mas é preciso compreender. Nunca
o eu se transformou como o corpo em um eu diferente, que era um eu chamado de Mané, e que depois vira João, e depois Joaquim. Nada disso. Pode até mudar o nome sempre, assim como muda o corpo. Olha, para dar um exemplo, para deixar bem claro, quando quando tinha o corpo de bebê, e ainda sou eu mesmo com o corpo de idoso. Você viu? Então, sabendo que o eu continua existindo depois que a forma anterior do corpo se transformou e deixou de existir como era, fomos investigar então de onde foi que surgiu essa estranha ideia de que o eu tem fim depois da transformação corporal chamada morte. Por quê? E foi quando descobrimos que quando um cientista, filósofo ou leigo fala do fim da existência do eu, mente. E sabe por que mente? Porque nenhuma experiência do eu prova essa afirmação. Então, quem fala está inventando uma coisa da qual não conhece, nunca experimentou. Redundando, toda experiência só confirma a existência do eu. Veja bem, como só o eu pode experimentar, todo experimento comprova que o eu existe. Vou repetir mais uma vez. Não leve a mal. É para eu próprio aprender. Repito, é absolutamente impossível para o eu experimentar a inexistência de si mesmo. Portanto, o cientista só pode experimentar e falar da existência de uma forma material qualquer que antes ele havia constatado em dado local, em dado espaço e momento. De novo, eu, por exemplo, só posso falar da inexistência de R$ 1.000 no meu bolso agora, porque antes dessa crise criada pelos últimos governantes do país, eu já havia experimentado eles ali. É verdade, tem gente que não acredita nisso, mas eu já experimentei R$ 1.000 no bolso. Sendo assim, então, nós descobrimos que as palavras levam e levam. Nós descobrimos que vida e morte são apenas palavras criadas pelo eu. Sabe para quê? Sabe para quê? Para comunicar aquilo que sente e pensa das formas materiais que ele vê aparecer e desaparecer. Gozado, né? E as formas estão sempre mudando e se transformando em outras, como comprova
toda ciência, as formas materiais. Só o eu, lembre-se, com a existência comprovada por todos, não é experimentado como forma material que aparece e desaparece. O eu se apresenta como ser inteligente que toma consciência das formas materiais e de si próprio, definindo, percebendo as diferenças que há entre uma coisa e a outra. Inteligente. Os sentidos, na verdade, servem a essa consciência inteligente, porque registram as informações do mundo material que lhe é exterior e que possui formas. Essas informações é que permitem ao eu fazer deduções, fazer induções, inferências que caracterizam a sua existência sentimental e pensante. É o que ele faz. Tudo isso é tão óbvio, não é? Nós, durante os programas que já levamos sobre reflexão sobre a vida, nós viemos explicando em detalhes em cada programa nós explicamos em detalhes, devagar, morosamente, cada coisa. Hoje, o que nós estamos fazendo é repetindo de uma maneira sintética essas ideias. Simples assim. Fazendo um resumo. Correto? Então, das experiências com a forma, tiramos a informação de que um corpo apresenta movimentos inteligentes. Vendo a forma, tiramos essa conclusão. Nós inferimos isso. Inferimos que naquele corpo há um eu como nós. Então, se eu não posso afirmar sobre a inexistência do eu que sou, porque nunca a experimentei, sobre o fim ou inexistência desse outro eu que inferi do corpo, eu também não posso afirmar, porque o eu não tem forma que se apresenta para se ausentar. Além disso, já vimos que as modificações das formas não atingem a continuidade existencial do eu. Não vimos? Acabamos de ver. O problema é que o homem era muito primitivo quando chamou de vivo a um jacaré, por exemplo, porque viu sua forma material movente. Viu que essa forma era diferente da pedra lá, estática, paradona. E que ele então declarou que pedra não viva, jacaré vivo. Como os movimentos do jacaré apareceram um dia
você sabe, desapareceram no outro dia. Então o homem primitivo inventou o nome morte para comunicar sobre essa transformação corpórea. A palavra morte, portanto, indicava o fim de movimentos ou de atividades do corpo que antes ele denominou vivo. Acontece que ninguém experimenta uma forma existente, autônoma e singular que possa denominar vida. Veja, pode-se ver um jacaré se movendo, mas nunca se viu, fora do corpo do jacaré, de um modo singular, uma força vital, ou então os movimentos, atividades da vida. Sendo assim, a morte é só uma palavra inventada para dar sentido para a linguagem. Com ela, se comunica o fim de uma vida que nunca existiu. Nunca existiu na natureza para findar, desaparecer. Por um outro lado, a física moderna, que é constituída da teoria da relatividade e da teoria quântica, demonstram que as forças que movem corpos não são exteriores a eles, como se pensava na física clássica. A força é dos próprios objetos. Mesmo que quando eu empurro um amigo, são as forças interiores a mim que me permitem provocar um impulso no meu amigo. Ou seja, o movimento é propriedade intrínseca de todo corpo. A pedra, lembra daquela pedra que para o primitivo parecia sem movimentos, inertes? É um corpo como todos, que são sustentados intrinsecamente por uma complexidade enorme de movimentos interiores, movimentos atômicos. Então, eu já estou ficando atordoado com tudo isso aí, mas em todo caso, olha, veja bem, a gente tem que, disciplinaramente, atenção aqui. Veja bem, o eu, já vimos, é único e experimenta uma existência constante no tempo. Agora, o corpo pelo qual se manifesta o eu não é único, não é é um coletivo de aproximadamente 70 trilhões de indivíduos celulares, indivíduos autônomos que podem ser cultivados em laboratórios. E que, por sua vez, cada indivíduo é formado por organelas
estrangeiras à célula, como os mitocôndrios e outras organelas. E além de tudo, tudo isso é formado por partículas atômicas e energéticas, sempre em movimento. Em algum lugar já está escrito, olha, no princípio era o verbo. Ora, verbo é ação, verbo é movimento. Até que acertou, hein? Até que acertou onde está escrito isso, está certo no final das contas. Então, ora, veja bem, nesse contexto em movimento constante, o eu continua o único, repito, de existência. Eu existo, você não existe? Não existe? Não é em corpo, não. Você que está me ouvindo e pensando até, talvez, que eu sou meio xarope. Ainda bem, porque poderia achar que eu sou inteiramente xarope. Então, dá um desconto, tá bom. Então, o eu é único e de existência constante, experimentando o aparecimento e o desaparecimento das formas em transformação. Eu, por exemplo, modéstia à parte, já vi o corpo de um bebê há aproximadamente 20 anos atrás e encontrei hoje, no lugar desse corpo, uma forma completamente transformada de uma mulher com beleza estonteante. Aliás, a inconstância na existência é característica fundamental das formas materiais. Gravou? Gravou, então. Por isso, aparecem e desaparecem frente ao eu que permanece constante. Então, certo? Definitivamente a morte é apenas uma forma de linguagem indicativa de uma transformação do corpo. Não é fim de coisa alguma. Creio que isso deve ter ficado bem claro. Nós podemos encerrar dizendo assim, olha, embora a gente tenha chegado a isso, o que nós vamos fazer? Nós não podemos eliminar as palavras vida e morte da linguagem, porque elas estão tão consagradas pelo uso no nosso vocabulário que não podemos deixar de usá-las. O que nós podemos é não repetirmos como papagaios essas palavras e com consciência darmos a elas uma definição mais racional, mais de acordo com o que nós estamos vendo. Então, nós podemos dizer assim, escreva aí, ó, vida é o desfrutar da existência pelo eu. Viu que legal? Olha, veja o que eu falei, é o desfrutar da existência, de todas as experiências possíveis que o eu pode experimentar. Repito, é o desfrute da existência. A morte, então, é a transformação na qual o corpo se torna inútil para o eu
se manifestar por ele. Viu só? Viu que legal, como é bom raciocinar? Tá tudo certinho, tudo ligadinho, tudo bacana, tudo bem costurado. Muito bom. Então, olha, para nós finalizarmos esta revisão, que até agora foi tudo revisão, lembro que os neurocientistas, lembram deles? Então, eles experimentam sempre formas neuronais e cerebrais, sempre formas materiais. E quando afirmam que o eu alheio finda ou deixa de existir, eles deixam de ser cientistas. Eles é que findam enquanto cientistas, porque eles passam a dar uma opinião. E opinião vocês sabem, qualquer um pode dar. E porque não tem valor nenhum, opinião não tem valor nenhum científico. Já então, os cientistas da biologia molecular, às vezes você se assusta e tal com certas coisas que surgem, os cientistas da biologia molecular fornecem os elementos para que a manipulação dos genomas e partes das sequências do DNA. Eles fazem isso usando a matéria-prima da natureza. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eles estão agindo como os cibernéticos. Os cibernéticos imitaram as virtudes naturais dos morcegos, por exemplo, para fazerem o radar, que usaram, então, na Segunda Guerra Mundial. Eles usam as virtudes, usaram das aves e dos insetos, até do beija-flor, para aperfeiçoar aeronaves, o helicóptero e outros. Então, os cientistas da biologia molecular, como os cibernéticos, aprenderam a desmontar e montar o organismo. Claro que isso é formidável, claro que isso é sensacional, mas respeitando as devidas proporções. Eles são como hábeis relojoeiros que desmontam um sofisticado relógio e depois voltam a montá-lo de novo, conservando o perfeito funcionamento. Mas eles não sabem o que é a matéria-prima que manipulam. Essa matéria-prima, ela é totalmente desconhecida. Então, assim, podem desmontar genomas e correntes de DNA, podem virem a clonar bois, camelos e até homens. Mas não podem criar uma simples formiguinha sem usar a matéria-prima que possui o mistério, o segredo da criação de todas as coisas como elas são. Então eu repito, apesar de maravilhosos feitos, são como os lavradores que oferecem as condições propícias para que as plantas
se formem, para que as plantas tomem forma. Então, o lavrador, como eles, também não sabe de onde vêm os componentes da natureza e nem para onde vão. Aliás, tanto o lavrador como esses cientistas não sabem nem o que são e nem para onde vão. Respeitando, evidentemente, profundamente o estudioso, a grandeza do estudo que realizam e das coisas que produzem. Com todo respeito, havemos de conversar francamente e com verdade. Nós já vimos que toda experiência pessoal, seja uma experiência sensorial ou intelectual, uma experiência medíocre ou intelectual, genial ou científica, filosófica, técnica, artística, religiosa. E a comunicação de alguém sobre qualquer assunto só é considerada científica quando a informação que passa é testada pelo critério da reprodução experimental de outros estudiosos, de outros cientistas que confirmam que é verdade, que é válida ou inválida a afirmação ou experimento. Isso tem que ser muito evidente, porque o sujeito que comunica uma experiência pode mentir. Não pode? Pode. Pode mentir na inconsciência ou na consciência. E sem que exercitemos a profissão de cientista, nós podemos e devemos ser cautelosos, colocando toda a comunicação, toda a informação sob suspeita. E se alguma for de nosso interesse para a nossa existência, nós devemos a submeter a uma avaliação de sua verdade, para a nossa própria convicção, para o nosso próprio convencimento, precisamos de provas, que são fundamentos lógicos e pode ser até a reprodução da experiência. Estou terminando, calma, não durma, calma. Sem dormir, vamos lá. Para avaliar, então, como gente séria, honesta, se há continuidade da existência do eu, após o corpo se tornar inútil para o uso, é preciso ausência de preconceito. O que faz o cientista meia boca é o preconceito. O que é o descrédito dado a priori, ou seja, antes da experimentação, para as comunicações. Esse descrédito sempre revela um crente cristalizado,
cristalizado, empedrado na burrice, porque até as próprias experiências pessoais e universais sugerem que há probabilidades que devemos examinar. Acabamos de ver, tudo se transforma. O eu observa as transformações. A verdade é relativa apenas ao homem que não comunga com a natureza. O universo não transgride normas e nem se move ou expande por causa de meias-verdades ou relativas. O homem, ser ínfimo e aprendiz eterno, deve se curvar diante de sua própria ignorância e, com humildade, deixar de ser o sabe-tudo para aprender sobre a realidade da vida e do ser. Então, podemos afirmar que a verdade é relativa apenas para o indivíduo oportunista, que no auge do entusiasmo diz e sente uma coisa e depois, quando troca seu foco, diz e sente outra. A melhor maneira de aprender sobre os mistérios que cercam o universo e a si mesmo é estar aberto aos novos conhecimentos sem preconceitos e deixar suas opiniões na lata do lixo, junto com a relatividade. Só assim, a verdade poderá iluminar a vida de todos que a procurarem. No programa passado, por exemplo, o grande campeão olímpico de hiatismo brasileiro comunicou a sua experiência de quase morte. Infelizmente, ele declarou a sua conclusão a respeito. Foi uma conclusão infeliz, porque ele disse que antes da experiência ele era mais racional. Com isso ele queria dizer o seguinte: ele não acreditava que poderia um dia experimentar aquilo que experimentou. Mas depois que ele teve a experiência, aí ele passou a acreditar que há alguma coisa a mais do que a matéria. Então, é a declaração dele, está lá, assista o programa anterior que você verá. Bom, o que ele declarou para nós foi o seguinte, que antes ele era crente e que crente de que não havia nada além da matéria e que depois da experiência ele continua crente que há. É uma pena isso, mas é real. E muita gente acredita mais no saber ideológico, naquilo que outros dizem, do que na própria experiência. Aí, meus amigos queridos, as experiências próprias parecem inúteis, não é mesmo? Este momento não é magia, não é fantasia. É sinergia, uma grande rede de empatia. Pura energia em que o ser sacia, extasia, compreende e aprende. De sua dependência, supera sua vivência e extrai da experiência a sua essência. Dá rumo novo à existência. Direciona a inteligência e abandona a indulgência, a leniência e toda a tendência de ser o tal. Boa noite. No Globo Repórter, a misteriosa fronteira entre a vida e a morte. Com a palavra, brasileiros que tiveram paradas cardíacas ou respiratórias e um dia foram considerados mortos pela medicina. Eles voltaram e hoje nos contam o que viram do lado de lá.
Uma experiência extrema de quase morte muda a vida das pessoas para sempre e contagia até quem nunca passou por isso. É quase impossível ficar indiferente depois de ouvir o relato de quem visitou a fronteira entre a vida e a morte. O coração parado, o cérebro sem oxigênio. Na hora da morte, o corpo é como uma máquina desligada. Pelo menos é o que estamos acostumados a ver olhando de fora. O tempo passou, mas não apagou nenhum detalhe da experiência de quase morte desta professora gaúcha. O que ela passou durante o parto da filha ainda é muito vivo. 32 anos atrás, como se fosse ontem. Eu me ergui, fiz um movimento para frente e eu saí do meu corpo, ficou a massa corpo deitada na maca e eu saí puxada por uma luz. Tinha um túnel bem longe e aquela luz me puxava. Era uma luz tipo um sol, não era uma luz qualquer, era uma luz muito forte, que soltava raios assim para tudo que era lado e tinha muita força aquela luz. Aí eu cheguei no fim do túnel e atrás do túnel, atrás da luz, aliás, tinha um espaço muito grande, com uma luminosidade tão estranha, tão bonita, que não dá para explicar. Eu não consigo comparar com uma coisa bonita que tem aqui na Terra, assim, hoje, para dizer como era bonito lá. E via o quê? Eu vi lá, não tinha ninguém infeliz, estava todo mundo meio andando, conversando, aparentemente conversando, eu não ouvia nada, né? Mas era como se fosse um lugar, como é que eu vou explicar? Eu não vou dizer paraíso porque eu não sei, mas uma coisa assim, que paraíso pra gente é aquele lugar lindo, né? Que tu quer ficar pra sempre. Era parecido com isso? Era parecidíssimo. Se não era. Acho até que era o paraíso. Acho até que era, de tão bonito que era. Lindo. E atrás daquela luz, então, que saiu aquela voz, né? Que disse que eu era pra voltar, que não era a hora de eu ir aí. Porque eu tinha que voltar, que eu tinha filhos pra criar. Ao mesmo tempo em que quando essa voz parou de falar, esse ímã que me puxou me empurrou de volta. Me empurrou de volta. E do jeito que eu saí daquele corpo, da massa, corpo que ficou, eu voltei para dentro. Foi um parto de muito risco. Rita caiu da escada no 8º mês de gravidez. O bebê precisava ser retirado com fórceps, mas a mãe não queria. A hemorragia se agravou tanto que ela chegou a morrer, como contou depois a enfermeira que fazia parte da equipe médica. Ela começou a contar isso para mim, que eu tinha morrido, que eles acharam que eu tinha morrido, que eu fiquei sem pulso e que eles começaram a trabalhar em mim para ver se eu voltava de novo. E aí eu comecei a viver, né, a ter reagir, vida de novo, a reagir. E aí que eu comecei a pensar, então eu realmente morri. Quer dizer, semi-morri. Esteve lá, né? Fui até lá. É muito bom morrer, ser assim. É muito bom. Se for assim, olha, tranquilo. Até hoje, esse era um segredo, revelado agora não só para a família e os amigos de Santa Rosa, a cidade onde Rita mora no interior do Rio Grande do Sul. Mas aos 63 anos, ela acha que não precisa mais se preocupar com o que os outros vão pensar. Os detalhes eu não tinha conhecimento até hoje. Está sabendo agora? Pela primeira vez? Não detalhadamente, sim. Muita coisa. Não, por que tu vai contar? Porque o que as pessoas iam pensar? Ninguém ia acreditar em mim. Ou iam achar que eu estava delirando, que eu estava vagando, sei lá, viajando na maionese. Tendo alucinações. Alguma coisa nesse sentido, porque há 30 anos atrás não se contava essas coisas. Mesmo porque as mães ensinavam a gente que esse tipo de coisa não se contava, né? Nem para a mãe eu não contei. E hoje, quando a senhora conta essa história, o que a senhora sente lá no seu coração? Olha, até eu fico emocionada, porque, poxa, finalmente alguém me ouviu, né? Finalmente alguém consegui contar, porque se realmente existe isso, que eu acredito firmemente que existe uma vida após a morte, depois do que eu vi, tenho certeza, não sei como é,
Mas deve ser muito bonito. Muito bonito porque isso eu consegui ver lá, né? Para Edival, a lembrança da conversa que teve com a mãe sempre acaba em choro. Ela estava morta havia 3 anos e ele, inconsciente, intoxicado com o gás do chuveiro. Eu entrei num túnel, né? Um túnel maravilhoso. O piso era como se tivesse uma plantação de trigo verde. E um odor daquela planta Dama da Noite. E eu fui caminhando em direção a uma névoa azul nesse túnel, né? E dessa névoa azul, do lado esquerdo, assim, parecia que tinha um grupo de pessoas que você não conseguia reconhecer. Minha mãe saiu desse grupo aí e veio ao meu encontro e começou a falar, olha, você tem que ir embora, aqui não é teu lugar, aqui não é teu lugar. Eu falei, mãe, isso aqui é maravilhoso, pô. Eu vou ficar por aqui, eu não quero voltar, não quero voltar. E ela insistiu algumas vezes, calma. Até que uma hora, ela tipo daquelas italianas braba, você volta que você tem um filho para criar, não é teu lugar aqui, você volta imediatamente. Eu estava relutante em obedecer, mas ela foi tão incisiva que eu falei, bom, se eu não voltar eu apanho aqui, aí vai ficar ruim o negócio. Né? Enquanto isso, a mulher e os vizinhos tentavam de tudo para reanimar o corpo de Edival. Eles precisaram arrombar a porta para me tirar daqui de dentro e tudo isso que aconteceu, eu via como se tivesse de cima. Como se não existisse paredes aqui, né? Eu via meu corpo caído no box, eu vi a hora que o pessoal me tirou de dentro do box, me levou para a cama, eu vi meu corpo, que eles estavam tentando reanimação, em cima da cama. 28 anos depois, com o prazer de ter criado 2 filhos, Edival agradece todos os dias por ter voltado, porque se dependesse só do bem-estar que sentiu no túnel... Se morrer for aquilo, é muito bom, sabe? Não tem porquê, você vai passar por um lugar muito legal. A sensação de paz que se tinha era maravilhosa. Não é essa loucura que tem aqui. Essa loucura era a rotina do delegado Fernando até o ano 2000, quando foi substituir um colega no plantão e acabou virando notícia. Era o último dia nas minhas férias, quando aconteceu os fatos. Houve um tiroteio e o delegado substituto foi atingido pelas costas. Nesse instante eu percebi que comecei a me ver por cima, lançado para o alto, como se tivesse um foco de luz atrás de mim, como se fosse uma luz de um teatro, redonda assim, em volta do meu corpo, e eu me vendo lá, parado no alto, imóvel, não mexia nada. E eu fiquei ali me observando. Mas como era essa luz, delegado? Era forte, era branca. Era branca. E ela era projetada? Ela vinha de trás, ela passava por trás de mim e projetava. Eu achei sempre que ela só projetava o meu corpo, né? Lá no chão? Ela só projetava o meu corpo. E como eu não conseguia me mexer, eu fiquei olhando para aquilo. E o que passava naquele momento? Eu pensei, eu vou morrer. A bala que perfurou um pulmão e uma costela marcou definitivamente a vida do delegado. De início, assim, para começar, eu fumava 4 maços de cigarro por dia, parei de fumar. Ligo menos para problema da vida. O problema da vida hoje em dia já não me atinge tanto. Eu acho que tudo passa. Hoje em dia eu acredito na recuperação do ser humano. Né? Muitas vezes eu não acreditava também antes. Eu achava que aquela pessoa que fez isso ou fez aquilo não tinha recuperação. Hoje em dia não. Eu acho que tem sim. Todo mundo tem. Todo mundo tem que ter chance, todo mundo tem recuperação. Você diria que essa experiência de quase morte foi uma coisa boa que aconteceu na sua vida, delegado? Foi. Eu sinto essa luz, ela me acompanha até hoje. É mesmo? Não que ela brilhe, mas eu sinto uma segurança. Quando eu estou com algum momento, eu penso nela e eu peço um auxílio e acaba vindo. Sempre acaba vindo um auxílio, uma saída, uma sugestão. Eu me sinto protegido.
Nós voltaremos a esse assunto no nosso próximo programa. Eu espero que vocês estejam lá comigo, atentos, preparados para raciocinar, sem sono. Obrigado pela audiência e até mais ver. Me dá aquele abraço gostoso e tchau. Bye. Let's go, baby!